Fala, gente linda! Beleza? Aqui é o professor Ricardo, da Corrija-me, o japa da redação, e hoje nós vamos tratar de um tema que o pessoal pede demais para mim. Recentemente eu recebi uma avalanche de mensagens pedindo, professor, trabalha com esse tema que a gente está precisando bastante, porque a gente foi fazer o Enem recentemente e a gente não conseguiu consolidar o repertório. Então hoje eu vou trazer para vocês 5 repertórios coringa para você utilizar na redação e não ter jamais aquele branco na hora H, que é meio complicado aí, né? Então se liga nessa aula até o final, que eu garanto que você vai ter uma surpresinha lá no finalzinho do vídeo. Então vamos acompanhar essa aula integralmente. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal, para você que não é inscrito, ativar o sino de notificações, curtir e compartilhar bastante o nosso vídeo. Dessa forma, galerinha, vocês ajudam bastante a gente também a crescer cada vez mais para poder levar conteúdo de qualidade e de graça para sua casa. Afinal de contas, não custa nada, né? Dá aquele cliquezinho, aquele joinha que já ajuda muito a gente, beleza? Primeiramente, o que a gente tem que lembrar? O que é, no final das contas, repertório sociocultural produtivo, legitimado e contextualizado ao tema? Pô, professor, mas não é só repertório? De certa forma, né? O repertório, galerinha, nada mais é do que todo e qualquer conhecimento que você venha adquirindo ao longo da sua vida, da sua existência. Então, o conhecimento que você tem em casa, que é ministrado pelos seus pais, o conhecimento popular que você tem na rua, vizinhos, amigos, colegas, o conhecimento que você foi construindo dentro da escola, no ambiente mais acadêmico, mais tradicional de ensino-aprendizado, tudo isso, na verdade, soma-se ao seu repertório, ao seu conhecimento de mundo. Pô, professor, então posso usar qualquer coisa na redação? Não. Esse que é o detalhe. O repertório, ele tem 3 características fundamentais para ser bem aplicado na sua redação. Ele precisa ser legitimado, ele precisa ser contextualizado ao tema e ele precisa ser, obviamente, produtivo. Professor, o que é um repertório legitimado? É aquele repertório que tem fonte, que você retirou de um órgão de pesquisa, que um autor divulgou, que está presente num livro de renome, num filme, numa animação. Ou seja, tem uma fonte que a gente pode buscar e é verídica, traz uma informação que é confiável, beleza? Então nada de ficar inventando repertório como muita gente acaba falando que vai e pretende fazer numa situação aí de crise, né? Não sei o que colocar, vou inventar um. Nada disso, tá? Até porque hoje os nossos corretores têm ferramentas disponíveis, como você tem em casa, que é a internet. Vai lá, dá um doutor Google e busca a informação se é verdadeira ou não. Outro ponto, além do repertório ser legitimado, ele precisa ser contextualizado. Professor, o que é isso? O repertório contextualizado é aquele que tem relação com o tema. Está tratando daquele determinado tema de violência, então trouxe um repertório que fala disso e acrescenta informações dentro desse contexto de discussão? Então isso é ser contextualizado. E por último, ele tem que ser produtivo. Ser produtivo é acrescentar um dado pertinente para você poder defender a posição assumida lá na introdução. Contribui diretamente para dar densidade, substância, profundidade ao seu processo argumentativo. Ciente dessas características, legitimado, contextualizado e produtivo, agora sim a gente vai tratar dos 5 repertórios fundamentais coringa que você tem que carregar aí para fazer uma excelente redação Enem. Vale lembrar de novo que no finalzinho da aula tem uma surpresinha. Vale lembrar ainda que eu elenquei 5 repertórios, mas esses repertórios eu elenquei com uma situação aí, um grau de relevância, do menos relevante para o mais relevante, embora todos eles sejam extremamente relevantes em algum momento da história, da contribuição filosófica, sociológica, enfim, das áreas do saber humano, beleza? E em quinto lugar, eu coloquei essa figura, que é um filósofo, poeta, tradutor, romancista, ensaísta, o Jorge Santayana. Olha só, já viram essa figura em algum lugar? Pois é, ela está estampada em diversos livros de filosofia e de sociologia, trazendo contribuições fundamentais para esses campos do saber, para o campo humano. E olha só a frasezinha que ele disse aqui. Ele disse o seguinte, olha só que célebre, eu acho que vocês já ouviram. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados
a repeti-lo. E claro, para não deixar ninguém desamparado, eu vou colocar na prática como funciona a inserção desse repertório. Para ilustrar isso, eu trouxe o tema de redação Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E a gente vai inserir esse repertório na introdução. Acompanhem comigo aí na leitura. Segundo o filósofo e romancista George Santayana, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Vocês perceberam o que a gente fez? Segundo o filósofo e romancista, a gente simplesmente não disse só Jorge Santayana, a gente não colocou diretamente o nome dele, a gente meio que floreou um pouquinho a relevância e a importância desse autor. Isso é bem relevante ser feito dentro da perspectiva de citações no Enem, beleza? E aí a gente colocou a frase de efeito que a gente recortou. Em virtude disso, pode-se entender que no Brasil, ao se ignorar a história das lutas das mulheres e o passado marcado por tragédias e episódios degradantes, tem-se a atual conjuntura em que atos violentos contra elas ainda persistem. Nesse sentido, é crucial debater a questão com um olhar crítico para a proposição de medidas capazes de dirimir o impasse. Gostou? Ficou bacaninha? Então é dessa forma que a gente usaria esse repertório então na introdução, desde o meu primeiro período para contextualização, para chamar a atenção do meu leitor a respeito das causas dos problemas que vão ser abordados nesse texto. E em quarto lugar, eu trouxe essa figura, esse poeta italiano que fez parte de um contexto romântico. E por isso mesmo, a sua construção textual literária vai ser marcada por um grau muito amplo de pessimismo, muito intenso, né, de pessimismo, de melancolia. Giacomo Leopardi. E olha só o que ele disse, que eu acho essa frase fantástica. A qualidade humana mais intolerável é a intolerância. Gente, isso cabe para muito tema de redação. Mais uma vez, a qualidade humana mais intolerável é a intolerância. E dessa vez, para exemplificar um pouco melhor a utilização desse repertório, eu trouxe o tema de redação Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E para fazer um pouco diferente do primeiro, eu vou colocar esse repertório no desenvolvimento, supondo o primeiro parágrafo argumentativo. Olha só a leitura, bora lá. Acompanhem comigo. De início, é importante destacar que os estigmas aos doentes mentais é fruto do preconceito. De acordo com o poeta italiano Giacomo Leopardi, nenhuma qualidade humana é mais intolerável do que a intolerância. Em suma, o intelectual deixa evidente que a não aceitação de outrem dentro de uma sociedade plural é algo inaceitável. E ao trazer essa reflexão ao cenário brasileiro, verifica-se que tal intolerância é gerada pelo preconceito. Isto é, por não ter a dimensão da gravidade de distúrbios neurológicos, muitos atribuem ao depressivo menções pejorativas para a classificação de sua patologia, como o fato de chamar esse processo de frescura, chamando de frescura no caso. Veja então o que a gente fez. A gente inseriu o tópico frasal, vocês perceberam? E depois do tópico frasal, imediatamente a gente insere o nosso repertório a partir, claro, de novo, da colocação do nome dele e também da categorização de quem ele é. A gente colocou aqui, nesse caso, poeta italiano. Então isso é muito importante para legitimar o repertório. A gente está legitimando. Legitimar é indicar a fonte, de onde veio, quem citou, qual a relevância da figura que citou. Tudo bem? Em terceiro lugar, eu coloquei esse filósofo alemão que trouxe uma contribuição extremamente propositiva no cenário da filosofia moderna, Immanuel Kant. E olha o que ele disse que até arrepia meus pelinhos. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Nossa, essa frase, essa colocação, eu acho que é inspiradora. Não sei, eu sinto como educador que faz todo sentido do mundo traduzir todo o processo pedagógico e educacional e a função da educação em uma única frase, um aforismo. Para exemplificar esse repertório, eu trouxe o tema de redação de 2016, olha só, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E para ficar também um pouco diferente, a exemplificação vai ser feita na conclusão, no fechamento do texto como uma chave de ouro. Vamos lá? Portanto, é mais do que evidente que o Brasil se mostra pouco tolerante em relação às manifestações religiosas de origem africana. Para que haja a minimização do problema, é preciso que o Ministério da Educação, órgão máximo responsável pelo segmento educacional, promova uma ampla atualização do material didático voltado ao ensino básico. E isso deve ser feito a partir da inclusão como protagonista da cultura de matriz africana a partir da contribuição de acadêmicos da área.
Dessa forma, por meio da instrução, o país irá promover a tolerância, tal como afirmava Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Veja que, nesse caso, para casar o repertório como chave de ouro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que trabalhemos com o aspecto da educação dentro da discussão do problema da redação. Isso não é tão difícil assim, porque todos os temas de redação Enem, de alguma forma, passam, pela educação. A educação, afinal de contas, é a base operadora de transformação de qualquer sociedade. Beleza? E na segundíssima colocação, lá quase no topo de repertórios de maior relevância e que conseguem ser inseridos nas mais diversas situações coringa, eu trouxe a nossa Constituição Federal. Pera aí, professor, tem alguma coisa errada, né? Eu pensei que Constituição seria o primeiro e o mais representativo. Calma que tem outro que eu acho bacana também de colocar em primeiro. Na verdade, o segundo e o primeiro ficaram assim, ó, pareado, né? Quase que empatados em primeiro lugar. Mas eu trouxe aqui, nessa divisão hierarquizada, a Constituição Federal. Existem inúmeros artigos na Constituição, mas eu trouxe aqui especificamente o artigo 6º da Constituição. Professor, eu posso usar a Constituição de maneira genérica no meu texto dissertativo? Também pode, sem citar nenhum tipo de artigo. Mas aqui eu fiz questão de trazer o artigo 6º. Editor, sobe para mim o artigo 6º, pessoal vê aí na íntegra, tá? Olha o que ela diz. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados. Além de tudo isso, claro que a Constituição traz inúmeros direitos, inúmeras situações em que o indivíduo, como cidadão, ele tem acesso a elementos que são fornecidos obrigatoriamente pelo Estado, beleza? Para ficar um pouco mais claro, vamos inserir esse repertório dentro de um contexto de produção textual? Vamos lá então comigo. Para isso, vocês podem ver aí que eu trouxe o tema de redação mais recente, tema de redação 2021, Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. E nesse sentido a gente colocou esse repertório, sabe onde? Para começar a discussão. A gente colocou lá na introduçãozinha. Na introdução, olha que a gente colocou. Segundo a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm direito à assistência e ao registro que o identifica como cidadão, tá? No entanto, ao se verificar que centenas de indivíduos no período pandêmico não puderam ter acesso ao auxílio emergencial, por não possuírem qualquer identificação que comprovasse a sua existência, percebe-se que o poder público falha ao perpetuar a situação de invisibilidade de muitos. Nesse sentido, é fulcral debater sobre o assunto a fim de encontrar medidas que possam dirimir os riscos aos mais vulneráveis. Aí você pode me perguntar, mas professor, você não usou o artigo 6º? Não utilizei. Lembra que eu falei no comecinho desse repertório, tem inúmeros artigos e você pode usar de maneira genérica. É o que eu fiz, eu escolhi utilizar de maneira genérica, compreendendo que a Constituição protege os invisíveis, também protege os cidadãos brasileiros, independentemente da condição de classe social. Então a gente fez o uso genérico, tudo bem? Pode ser? Cabe? Como uma luva, gente, porque o repertório extraído da Constituição Federal, ele é um repertório, como diz o nome da nossa aula, coringa. E chegamos ao primeiríssimo lugar, ao mais relevante de todos, aquele que pode caber em qualquer situação, discussão, debate, Enem de fato. Tchan, 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 tchan. Editor, música de fundo, de mistério, que vai crescendo, aumentando. Ai, qual que é? Calma. Antes de mais nada, vale sempre lembrar que nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me, traz correções profissionalizadas, personalizadas, que garantem a você um feedback adequado. Então você que está assistindo aqui, se não é nosso aluno, um aluno da Corrija-me, acesse gratuitamente a Corrija-me, se inscreva também gratuitamente para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da nossa plataforma. É só você digitar lá no seu navegador, www.corrijame.com.br, ou clicar no link dos comentários da descrição do vídeo que você vai ter acesso à nossa plataforma. Se inscrevendo gratuitamente, você vai acessar alguns vídeos, ter conhecimento do funcionamento da plataforma e com certeza você vai assinar um plano com a gente
e esse plano vai ofertar a você uma correção, várias correções, aliás, além de muitos cursos que a gente disponibiliza para você crescer cada vez mais, respeitando sempre o processo pedagógico de ganho de conhecimento, de ganho de habilidade textual. Olha só o merchanzinho, agora sim a gente pode ir para o número 1. Eu trouxe aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nos seus vários artigos, um que chama a atenção de maneira muito ampla é o primeiro artigo. O que diz o primeiro artigo? Dá uma olhadinha aí. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E para exemplificar esse repertório, eu trouxe para vocês o tema de redação 2021 do Enem também, só que a segunda aplicação, tá? Qual foi o tema da segunda aplicação? Acompanhe comigo. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Tema extremamente pertinente, né? E a gente vai fazer um parágrafo de desenvolvimento, supondo que a gente já tenha feito a introdução. Sobe aí, editor, para mim esse texto, acompanhe comigo a leitura. Em princípio, observa-se que a falta de reconhecimento das mulheres acontece devido à forte normatização do machismo na educação brasileira. Vale lembrar que, segundo o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Porém, ao se observar a atual conjuntura do nosso país, é nítido que isso está distante de uma concretude, justamente porque a visão patriarcal, tradicional, da formação histórica do Brasil faz-se muito presente, o que, consequentemente, inibe a aceitação da mulher no âmbito acadêmico. Logo, é premente que a valorização das mulheres nas ciências da saúde, especialmente no aspecto conjuntural da pandemia da Covid-19, seja incentivada. Cara, fantástico ficou, porque a gente casa, de acordo com esse tema, a problemática que aconteceu recentemente na área da saúde demandada pela pandemia da Covid-19. Tudo bem? Cara, eu achei que ficou genial, mas não acabou ainda. Não acabou ainda. Lembra da minha surpresa? Se você ficou até agora nesse vídeo, até esse momento, então não custa nada acompanhar mais um minutinho de vídeo. Calma que eu vou mostrar para vocês. E a surpresa que eu trouxe para vocês é um último repertório. Vocês já ouviram falar dessa figura, dessa ativista, dessa intelectual conferencista norte-americana chamada de Helen Keller, uma referência no ativismo em defesa da inclusão da educação especial. Cara, ela tem um histórico de vida fantástico, vale a pena você pesquisar. E ela disse o seguinte, por isso mesmo que essa frase, inclusive, marca bastante a minha vida, porque tem a ver com a educação. Olha o que ela fala, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Editor, coloca até um eco no fundo, distorce a minha voz aí. O resultado mais sublime da educação é a tolerância. Veja que esse repertório, essa citação da Helen Keller tem tudo a ver com a atual conjuntura brasileira, tem tudo a ver com a intolerância em diversos campos, não só no âmbito educacional para a inclusão das pessoas com deficiências neurológicas ou mesmo com deficiência física, tem a ver com um cenário pandêmico não só da doença, mas também da intolerância que cresce dia a dia no país e no mundo. Vale a pena essa reflexão, por isso que eu quis trazê-la para todos vocês. Valeu, gente linda, muito obrigado por acompanhar essa aula até o final. Fica ligado nos próximos conteúdos que são bem pertinentes também para você. Até a próxima aula e bons estudos!